Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fortalecendo a Fé. Graças a Deus a gente começou mais um podcast, né, Meire? Né, Marcos? Opa, tamo aí. A gente está numa progressão de semanas gravando todas as sexta-feiras, tá? Para fazer o melhor para vocês aí. E nesta noite a gente está com um entrevistado muito bacana, cantor, pastor e mais sei lá o que ele é. Ele é de tudo, hein, mais Meire? um pouquinho. Meu Deus. Meire, quem está conosco hoje, Meire? Lucas Paulo. Vai fazer o nosso podcast hoje ferver, hein, gente? Vou falar para você. É um jovem pastor. Um jovem pastor com 4 filhos. E aí, Lucas? Tá preparado? Meu Deus, tô muito feliz. Muito feliz, obrigado. Gente, antes da gente começar, vamos fazer os nossos agradecimentos aqui, porque tem muita gente que nos apoia nesse podcast. E a gente precisa mesmo desses apoios. Obrigado. O César, né? César Forros tem a empresa dele de forros de PVC, divisórias, o Catex, drywall, gesso 3D e gesso e moldura. Se você precisa de uma divisória, de forro na sua casa, na sua empresa, entre em contato, faça um orçamento com o César. Tá? Ele vai fazer uma visita para você e explicar direitinho como que funciona, tá bom? E também a gente está com a Belly Embalagens, minha amiga Carol e Adriana, sempre estou lá visitando eles. Obrigado, Belly Embalagens. Trabalho com todo tipo de embalagem de madeira. Você precisa transportar algum material, umas máquinas, fala com eles. Todo tipo de embalagem que eles trabalham de uma forma, nossa, é muito bom mesmo o material deles. Tá? Entre em contato lá, fala com a Carol, fala com a Adriana, vai estar aparecendo aí na tela para você também. Lucas, graças a Deus você está aqui com a gente. Graças a Deus a todos, a vocês. Deus abençoe, Meire, Deus abençoe, Claudemir, Deus abençoe, Marcos. Estou muito feliz. Marcos, que honra. Você tem falado do nosso entrevistado hoje. Opa, hoje nós temos uma oportunidade única, né? A gente que tem a oportunidade de trazer a palavra, mas não sabe cantar, nessas horas a gente fica, podia ser nós, né? Graças a Deus tem aqui um exemplo bom, hein? Glória a Deus. A gente tem muitas dúvidas, muitas questões, né, pra gente adquirir nosso conhecimento aí e a nossa sabedoria. Isso mesmo. Para quem não conhece, Lucas, quem é você? Meu nome é Lucas Paulo. Tem algumas pessoas que acham que já chegaram a perguntar isso pra mim, falar qual é o seu nome de verdade. Meu nome de verdade é Lucas Paulo. De verdade mesmo? Meu nome de verdade é Lucas Paulo. No RG de nascimento é Lucas Paulo. E eu sou filho do Sérgio, filho da Marise, tenho 2 irmãs, sou pai de 4 crianças, sou casado com a Caterine, mulher de Deus, mulher muito generosa. Sou pai da Maísa, do Samuel, do Estevão e da Elisa. Pastoreio, sou um dos pastores lá na nossa igreja, né? Na nossa igreja, Comunidade Evangélica da Família, aqui na cidade de Mogi Guaçu, né? Do lado, eu falo aqui porque vizinho, né? Podia ser uma coisa só, né? Podia ser uma coisa só, bem próximo. E é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder falar com vocês. Sou pastor de uma das nossas igrejas lá e no meio desse trâmite todo a gente faz um pouquinho de cada coisa para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém. Como o próprio apóstolo diz, né? Eu acredito que esse é o mistério de tudo. É vincular as pequenas coisas para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Então esse é o detalhe. Isso mesmo. Almeida, o que você tem para o nosso amigo Lucas? Deixa eu aproveitar, né? Antes que comece a ferver aqui, a gente não tenha tempo de parar. A gente vai dar uma lembrancinha que a Divulgue sempre nos envia para dar para os nossos convidados. Glória Essa é a camiseta da Divulgue, confecções e serviços gráficos. Que linda. Gente, eles fazem um trabalho excepcional. Vai lá, chama eles, chama a Daiane, chama o Thiago. Eles são pessoas muito boas. Pode ir e falar para ele que você assistiu o podcast Fortalecendo a Fé, que com certeza você vai ter um desconto, hein? Com certeza. Só falar que assistiu Fortalecendo a Fé? Só falar, hein? Fala lá que tem certeza que vai ganhar desconto.
Divulgue confecções e serviço Muito gráfico. obrigado. Daiane e Thiago. Pode procurar. Fala pra eles que foi a Meire que mandou, tá? Meu Deus. Isso mesmo. Que bom. Que bem assim. Lucas, antes da gente começar no temas mais profundo, você não foi sempre pastor, né? Você começou cantando em primeiro lugar, né? Como foi essa trajetória sua de... Foi desde pequeno, gostou da música ou foi incentivado por alguém? Não, desde pequeno gostei de música. Desde pequeno gostei de música, mas a música só cresceu mesmo, assim, ganhou mais espaço, né, mais evidência na igreja. Mas na igreja eu só tocava. E eu comecei a cantar pela necessidade do lugar. Não tinha ninguém. Não tinha. Até tinha pessoas, só que tinha muitas mulheres que cantavam, precisavam de uma voz masculina. E aí, não, canta uma música aí. E foi por esse lado. E aí deu certo. Gostando. Deu certo, gostei. Aí parei de tocar para cantar. E aí hoje parei de tocar e cantar para pregar. Nossa, só vai evoluindo. Mas que bom, assim. A música é algo muito importante no culto, né? É muito importante. E a pessoa que toca, que canta, tem que ter uma consagração diferente, né, Lucas? Como que funciona? Porque você vê que tem gente que tá na igreja, toca, e daqui a pouco se distrai, não quer ouvir a palavra, né? Tem esse tipo de cantor que só quer tocar, depois, na hora da palavra, sai, fica disperso. Como que você vê essa situação na igreja, Lucas? A gente está num tempo da história onde todo mundo, a maioria das pessoas tem se distraído muito, né? Sim. Então, a gente está na era da tecnologia, a gente tem um avanço de muitas coisas. Então, as informações que antes demoravam muito tempo para chegar, hoje chegam para a gente assim muito rápido. Muito rápido. Então, esse pessoal todo que vem com dom, Deus deu dons aos homens. Esse é o presente de Deus. A finalidade é uma. Qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade é a edificação do corpo de Cristo. E aqui está um problema. É quando as pessoas entendem o seu serviço como só um cronograma da igreja e não entende o seu serviço como uma edificação do corpo da igreja, que é a igreja. Então, quando eu oferto um serviço, eu não estou preocupado. Eu vou lá, eu fiz a minha parte, não é? Hoje tem muito disso, né? Tem essas regras aí. Vocês são um pouquinho mais experientes também, vocês sabem, não é velho, vocês são mais experientes. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu sou experiente. Isso. Então, antes funcionava assim, você entrava no trabalho, você entrava para sei lá, você entrava para apagar a luz e para acender a luz. Esse era o seu trabalho. Você foi contratado para aquilo. Só que em dado momento, o seu chefe, seu supervisor, ele pedia para você assim, viu? Você consegue varrer aquilo ali? Ou passar um pano aqui? E não tinha problema. Hoje tem problema. Verdade. Hoje a pessoa diz assim, eu não fui contratada para isso. Não é meu serviço. Não é o meu trabalho. Não, eu me nego a isso. Então, antes desse serviço musical, parece que ganhou certo... É o que os pastores já, desde sempre, né, tentaram evitar, que é essa exposição, a gente pode dizer, estrelismo. Então, a regra clara para um músico ele seguir dentro da igreja de uma forma assim saudável é ele fazer um balanço do tipo, quantas vezes eu participei da igreja sem tocar? Isso. Sabe? É nisso mesmo que eu quero. Sem tocar. Quantas vezes eu fui na igreja? Quantas vezes eu participei da comunhão das mulheres? Quantas vezes eu fui participar no trabalho das crianças? Faz quanto tempo que eu não lavo a igreja? Faz quanto tempo que eu não passo um pano? Sabe? Porque todas essas tarefas nos lembram de ser corpo. Porque só esse serviço de vir e fazer... E tem hora que a gente precisa fazer isso. Eu não abro mão. Tem obreiros na igreja que falam assim, pastor, não, tem coisa que não é... Não, eu não abro mão de determinadas coisas porque é bom para mim. Sabe? São tarefas pedagógicas. Então,
por mais distante que a pessoa esteja, por mais longe que ela esteja, avançada nos seus dons, seus talentos e tudo mais, ela precisa se lembrar de uma coisa, ela precisa se lembrar de onde ela veio, ela precisa se lembrar qual coração ela tinha quando Deus falou com ela. Porque a partir daquilo ali, muita coisa pode acontecer. Então você se lembra, você para pensar como você estava, quem você era, o dia que ele te viu. Porque ele viu o fim do começo. Ele já sabe como as coisas vão acontecer. Então, se ele me chamou, eu não posso sair daquilo que ele me chamou. Não que a pessoa não possa evoluir, não que a pessoa não possa crescer, mas ela não pode perder essa essência de igreja, de corpo. Tem gente que se torna tão grande que ele não consegue servir. E esse é um problema. Esse é um problema. Então, essa galera tem que sentar, prestigiar. Ouvir o seu pastor, ouvir os seus líderes, se sujeitar. Se sujeitar é uma palavra que às vezes as pessoas falam assim, não, é sim, é uma palavra que continua ecoando dentro do corpo. Se você não se sujeitar, não existe como isso dar certo. Não tem como, porque você precisa aprender, a gente senta para aprender. Sim. E quando a Bíblia fala sobre essa maturidade, nem sempre é sobre idade. A gente vê Paulo escrevendo para Timóteo. Que era jovem, né? Que era jovem. Não é sobre idade, mas é sobre um nível de maturidade que vai além da idade da gente. Que está além. Mas às vezes é o mais velho sentar para aprender com o mais novo. E é o mais novo entender que ele precisa aprender muito com o mais velho. Às vezes ele precisa aprender coisas de tradições importantes para nós. Somente obediência, né, Lucas? Obediência. Ou sair, às vezes um músico, um líder, acha que ele é líder ali na igreja. Sim. Mas ele vai para um outro lugar, ele não precisa dar uma satisfação para o seu pastor, ele não precisa comunicar. Isso, esse é o do serviço. Então, ele saiu do serviço. Tem um escritor que eu gosto muito, que ele diz assim, ele tem um livro sobre apresentando Deus como general. E aí ele diz que se nós estamos sujeitos a esse general, ele começa explicando a hierarquia do exército e como isso funciona. Depois você pode entrar no YouTube, você que está me ouvindo aí, você pode entrar no YouTube, e eu acredito que deva estar assim, o último homem a vir da guerra, alguma coisa assim. Qual é o teor o conteúdo do vídeo? É o seguinte, um homem esperou, sei lá, eu vou chutar baixo, ele esperou mais de 10 anos para voltar embora da guerra do Vietnã. Sim. Porque o general disse uma coisa para ele, vocês não podem se matar e não podem se render. Lutem até a morte. A guerra acabou naquela época, tal, só que não tinha telefone, não tinha nada. Acabou a guerra, ele não sabia. E eles ficaram numa ilha remota. Muitos anos. Muitos anos. E a guerra tinha acabado. A guerra já tinha acabado. Muitos anos se passaram e eles lá. E aí, a história é bem explicadinha no YouTube. Para adiantar, passou-se muitos anos e um rapaz teve o desejo de conhecer esse personagem. Que eles ficaram sabendo que esses homens moravam lá, eles matavam animais, matavam até as pessoas ali que viviam ali, do rural mesmo, para sobreviver, porque eles achavam que estava em guerra. Nossa. E aí o rapaz falou, então eu vou lá para conversar com ele. Ele foi para lá, para essa ilha, desceu, quando ele chegou lá, ele chegou com a bandeira do país e chegou saudando o rapaz, falando, eu vim aqui amando do país, tal, para dizer a guerra acabou, sua família está esperando você, seus entes queridos e tudo mais. Ele falou, não, eu só saio daqui se o meu general vier me dispensar. Nossa. E aí o general dele tem fotos no YouTube, tá lá, documentados. O general velhinho já, Nossa. indo lá dispensar ele do cargo. E ele com a arma limpa, porque ele fez questão de todos esses anos polir, ainda com a farda desgastada e velha. Vamos lá, agora sim eu posso descansar. Então, é esse ponto que o livro leva.
É da gente chegar e falar assim, Senhor, eu posso dormir? Ou o Senhor tem mais alguma coisa para me fazer hoje? Top, né? Eu preciso ligar para alguém? Eu preciso visitar alguém? O que o Senhor quer que eu faça? Porque uma vez que eu entreguei minha vida para Deus, eu não entreguei ela parcialmente. Entregou integral. Eu entreguei ela integral. Então Deus vai nos usando. Essa ideia do ID para nós lá, que né, há muito tempo nós não tínhamos tanto acesso à informação como hoje, ficava uma ideia do seguinte, eu cresci na igreja, então ficava aquela ideia do, nós vamos parar agora e nós vamos evangelizar, porque nós vamos cumprir o ID. Só que nós vimos que na literalidade não quer dizer isso, quer dizer que eu vou indo, eu vou andando, e indo pelo caminho vocês façam discípulos. Então para nós é a gente trabalhando, é a gente indo no supermercado, é a gente faz tempo, né, todo tempo. A nossa vida precisa ser esse instrumento de Deus. Uma vez que a gente volta para o ponto de partida, uma vez que eu consigo entender que a minha vida toda é para a glória de Deus, eu não tenho problema. Eu entendo meu lugar no corpo de Cristo e eu consigo dizer assim, olha, é o que Davi fez. Eu preciso deixar alguém cuidando do que era para mim cuidar. Para eu cuidar, mas agora eu preciso fazer outra coisa, então eu vou cuidar de tudo, vou preparar todo o caminho, deixar isso na responsabilidade de alguém, informar quem precisa informar e vou cumprir a outra parte, sabe? Então eu não acredito nessa ideia de deixar um lugar descoberto para cobrir outro. Sim. Eu não acredito assim. É que a gente tem sempre que ajudar a formar outros, né? Porque uma hora nós podemos se mudar, sair dali Isso. e temos que deixar pessoas agregadas para seguir, né? Isso, exato. Porque senão a gente sai e como fica a obra? Exato. E a ideia de quem ensina é deixar o discípulo melhor. Isso. Melhor do que você. Deixar o discípulo melhor. Ele tem que romper. Esse é o sucesso do verdadeiro líder. É fazer as pessoas romperem. Ô Lucas, eu sou líder de jovem aqui e trabalhar com jovem não é fácil. Que né? Deus te abençoe. Te guarde, te dê saúde, acrescente vida. Força, né? Não é fácil trabalhar com jovem. Você acha? Eu queria, como você falou dessa parte do ID, a pessoa tem que ter a consciência de quem está servindo, né? E só sair quando o general dispensar. Uma pergunta, o jovem de hoje em dia, você vê que eles parece que vai, mas não vai naquela força deles, né? Parece que vai meio empurrado, meio obrigado a fazer o ID de Deus. Isso. E parece que é difícil você colocar a mensagem que você tem que servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, custe o que custar. Hoje em dia é difícil você colocar isso no coração do jovem e passar pelas tribulações sem desistir. Sim. Você que é pastor, como que faz isso? É difícil, mas é a verdade. Hoje, e eu digo isso com dor no coração, hoje nós temos muitas pessoas convencidas, mas não convertidas. Isso é verdade. E para o convencido, a regra é diferente. Para ele. A regra para ele é diferente. Para o convencido, ele é um simpatizante da fé. Ele gosta de tudo que acontece no culto. Ele gosta de experimentar do poder de Deus. Ele gosta de ser tocado por tudo que acontece nesse ambiente de culto. Ele gosta. Sim. Ele gosta. Ele gosta das conversas dos crentes. Mas quando acaba esse momento, quando acaba esse episódio, ele volta a ser quem ele era. É o momento dele. Ele volta a ser quem ele era. Então eu gosto muito de uma historinha, né, antiga, que diz que o lobo se converteu. O lobo se converteu, ele viu as ovelhas, ele falou assim, nossa, as ovelhas, que coisa maravilhosa. Bonito, Vem né? o pastor, traz as ovelhas e fica vendo elas comerem, elas bebem água, ele faz questão de ver se tem algum bicho animal, um predador na água, se não tem, ele vai lá e deixa elas beberem, enfim, um cuidado extremo. Ele falou, eu quero ser ovelha.
E aí ele foi um belo dia, ele falou assim, eu quero ser ovelha. O que eu posso fazer? Ele foi conversar com o pastor, e ele falou, pastor, eu quero ser ovelha. O pastor pegou e deu uma fantasia para ele, né? Uma veste de ovelha. De ovelha. E aí ele foi lá e colocou a veste de ovelha e puxou Tem bastante o zíper. por aí, né? E puxou o zíper, né? Puxou o zíper e colocou toda a fantasia de ovelha. E aí deu o horário no outro dia, era o horário da comida, e ele foi lá e ficou observando com a fantasia, ele olhando elas para um lado, para o outro. Falou, ok. É assim que elas fazem, cabeça baixada, né? Cabeça baixada e comendo grama. E ele começou a comer grama 1 semana, 2 semanas, e a barriga doeu. Ele falou, meu Deus. E agora? E agora? Começou a olhar para a ovelha e já vê uma picanha, né? Já se transformou, né? Já se transformou. Falou, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? E uma bela noite, ele pegou e disse, eu não aguento. Ele tirou a veste de ovelha. Isso aqui não é pra mim, não. E saiu. Jesus. E foi, e matou, e comeu carne a noite inteira. E de repente, depois de satisfeito, ele se arrependeu. E aí ele quer voltar a ser ovelha de novo. Meu Deus. E aí ele lembra que ele é o lobo. Ele lembra que ele é lobo. Então, o único que pode transformar lobos em ovelhas é Cristo. O único, pela obra do Espírito Santo. Se uma pessoa é convencida, ela vai colocar a fantasia de ovelha. E ela vai continuar sentindo fome de lobo. Nossa. E ela vai voltar para lá. E vai ter o culto do pastor, vai ter o momento das ovelhas comerem, e ele vai voltar, caboclo ensanguentado, arrependido. Mas enquanto ele não reconhecer que ele precisa se tornar ovelha, ele não vai aprender o caminho de verdade. E aí, daí parte toda a questão, porque o crente convertido ele não tem problema com dízimo. O crente convertido ele não tem problema em ofertar. O crente convertido ele é generoso. O crente convertido, a Bíblia diz que ele é hospitaleiro. Ele recebe bem na sua casa. Então, o convertido ele é diferente. Ele é diferente assim em todas as esferas. Você consegue definir em um ambiente o convertido do convencido. E eu não estou falando por causa de roupa, e eu não estou falando... Não. As atitudes. As atitudes. Elas falam. Tiago diz isso. Ele diz, olha, então tá bom. Então você me mostra fé e eu te mostro obras, e ali começa esse embate. Porque tem uma galera que vive numa atmosfera assim transcendente. E ele esquece que ele está pisando aqui. Eu fui uma dessas pessoas que eu falei, nossa, eu vou me converter e tudo, eu vou me batizar e tudo de ruim vai sair da minha vida e eu vou deixar e tal. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo uma das epístolas dele, ele diz assim, ó, visto que o batismo não remove nenhuma imundícia dessa carne, desse corpo, mas é uma boa consciência para com Deus. É isso. Você vai continuar lutando, você vai continuar pelejando. Algumas pessoas conheceram outros prazeres, né? Algumas pessoas estão lutando contra a mentira. Aí você fala, nossa, você só luta contra a mentira, mas só Deus sabe como é que essa pessoa luta contra a mentira. Sabe? Então, o espinho na carne dele. Cada pessoa de uma forma. Mas você vai ter que lutar com aquilo que você apresentou para sua carne durante toda essa vida aqui. Aqui, enquanto esse corpo, enquanto essa matéria, nós vamos ter que lutar. E o Senhor nos fortalece para isso, né? A Bíblia diz que ele quebrou o poder do pecado. Então hoje nós temos a ajuda dele para poder vencer tudo isso. Falando um pouco, você falou do batismo, do seu batismo. Como que foi a sua iniciação na graça? Tá. Ó, eu cresci num lar cristão, né? Cresci num lar evangélico. E você acha mais fácil ou mais difícil? Eu acho. Sempre faz essa pergunta. Mas então, eu acho que é um ambiente assim muito delicado, muito delicado. Por quê? Porque agora nesse momento vão ter pessoas que vão estar nos vendo que vai identificar isso na sua casa. E quem nunca passou por isso? A forma
com que a sua casa tá não condiz com a fé que você tem. E isso destoa. Isso chega a bagunçar com a cabeça da gente. E agora você pensa uma criança crescendo ouvindo falar de um Jesus, cantando no domingo e passando assim prova de uma casa que parece que não tem Deus. Nossa. Durante a semana. Nasceu no lar evangélico. No lar evangélico. No lar E evangélico. tem bastante, né, pastor? Nós trocávamos de roupa para ir no culto. Quando chegava do culto, meu pai batia na minha mãe. Isso quer dizer que aquela ovelha, Exato. aquele que estava no culto com a veste de ovelha e quando saía tirava a veste Exato. de ovelha. Então, você imagina você crescendo num lar desse. Eu e minha irmã, nós crescemos desse jeito. E a gente ia por um canto cantar Cassiane para não ouvir minha mãe chorar. Acabamos de sair do culto, cantamos 212. O pastor orou. Sabe? Então, esse ambiente é onde tem palavras hostis, onde você vê certas coisas que não faz parte do contexto. Chega a chocar. Chega. E hoje, se você for ver, a grande maioria, uma grande maioria de gente desviada é filho de crente. É uma grande maioria. Por quê? Porque eles são levados por esses embates que acontecem. Então, ter essa linha fina de entender o seguinte, essa nuvem de testemunha que me rodeia não está para fora do meu portão. Está dentro. Começa dentro. É verdade. A linha é fina dentro de casa. Então os nossos filhos, eles estão vendo como meu filho, os meus 2 homens, eles estão vendo como é que eu trato a mãe deles. Porque futuramente ele vai tratar a esposa deles. Minhas filhas estão nos assistindo e vendo nosso relacionamento dentro de casa. E amanhã elas vão ser aquilo que elas foram ensinadas, elas vão ser o espelho. Sim. Sabe? Elas vão replicar certas falas, certos posicionamentos. Então imagina, uma geração que vem para a igreja, mas que assiste o pai amar mais futebol. Não que futebol seja um problema, mas que assiste o pai. O pai ama mais futebol do que o Senhor. A mãe ama mais gastar do que ajudar pessoas. Idolatria, né? Idolatria, total. Então, esse tipo de problema é um problema que eu acho que não facilita para o crente. Não facilita para o filho de crente, melhor dizendo. Não facilita. Porque o filho de crente não é crente. Não. Ele não é crente. Ele vem para a igreja enquanto o pai pode guiar. Sim. Ele vem para a igreja. Então essa ideia da galera falar assim, não, o filho tem que ir para a igreja, tem que deixar ele... Essa coisa toda, uma psicologia e tal. Eu sou assembleano, meu irmão, de raiz. Não tem essa. Tá morando em casa, é filho meu. Vai para a igreja sim, nós vamos para a igreja. E vai para a igreja aprender o seguinte, aprender a parte que é da minha responsabilidade enquanto está comigo. Sim. Porque depois que não estiver comigo, tudo foi passado. Sabe? Tudo foi passado. Outro dia um irmão perguntou para mim, ele falou assim, pastor, tenho muito contato com as pessoas e tal, e às vezes eu percebo assim, eu tenho um sentimento. Ele classificou como sentimento. Um sentimento de falar alguma coisa para alguém, eu não falo. Como é que isso fica para mim? Falei, Ezequiel, capítulo 3, ele vai falar exatamente sobre isso. Se eu disser para você alertar o homem da maldade e você não alertar ele, e ele morrer, o sangue dele está nas suas mãos. Mas se eu disser para você anunciar para ele a maldade dele, você disser para ele e ainda assim ele persistir, e ele vier a morrer, o problema é dele, o sangue dele não está nas suas mãos. Então o nosso papel de boa consciência é ter aquela questão de eu estou sendo, ao invés de ir só para a igreja, eu estou sendo essa igreja dentro da minha casa. Eu estou fazendo isso acontecer. E eu estou falando isso, tem pessoas que estão nos ouvindo que o marido não é crente, que a esposa não é crente, que os filhos já são maiores e já têm outros costumes e tudo mais. E eu sei que é difícil você conseguir pegar a rédea de tudo isso. Mas eu gosto da palavra, porque a palavra diz que o marido crente vai santificar a esposa não crente. E a esposa crente vai santificar o marido não crente. Então esse é o detalhe. Enquanto eu, como crente, não terceirizo para o outro o quanto ele precisa ser crente para mim, para mostrar que minha casa é igreja. Sim. Eu sou a igreja.
O Senhor vai cobrar de quem tem a revelação primeiro. Se eu tenho a revelação na minha casa, eu sou crente convertido, que tenho noção da palavra, que tenho comunhão com o Espírito, eu não preciso cobrar das demais pessoas, eu preciso ser. Eu só posso fazer aquilo que eu sou. Aquilo que eu não sou, eu não posso fazer. Então, tem muita gente querendo fazer discípulo, que é aquele ponto. Tem muita gente querendo fazer discípulo, mas não é. Como é que faz? Se não sabe. Não é. Agora eu te faço uma pergunta que muitos hoje falam, eu não estou na igreja por causa de fulano, né? Eu não estou na igreja porque meus pais eram crentes, mas não eram. Eu não estou na igreja porque meu esposo é um crente, mas não é. E você passou por isso. E hoje é um pastor. Como que você, vamos dizer, lutou contra isso? Porque você tinha tudo para não dar certo. Nossa, demais. Na rua da minha casa, os meninos, né? Meninos, meninas, uns morreram, já foram presos e tudo mais. Mas essa galera que cresceu com a gente ali, eu imagino que todo mundo tem uma história, né? Mas, assim, pobreza, sabe? Escassez. Mas você via um crente, outro crente, e era tudo denominações diferentes, segmentos diferentes, mas todo mundo servindo a Deus. Sabe? Todo mundo servindo a Deus. E eu vendo, eu percebendo, eu falei assim, meu Deus, minha mãe se separa do meu pai adoece, a gente fica com meu pai, e eu comecei a desconfiar da bondade de Deus. Eu parei para pensar, eu disse assim, como se Deus é tão bom, como pode isso acontecer? Nossa, um monte de coisa. Olha a minha casa, olha a minha família e tudo mais. Então, eu me esquivei de Deus durante um tempo. Me esquivei de Deus. Mas, no fundo, sabe, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Então, fica lá. Aquele temor, aquele medo, aquela preocupação. Então, por exemplo, é até engraçado, mas eu desviado da igreja, eu tinha medo de chegar de madrugada em casa e ligar uma televisão e passar pelo canal da Universal. Por quê? Você imagina, eu na minha inocência falar assim, cara, se eu cair endemoniado, quem expulsa o demônio? De noite todo mundo dormindo? Todo mundo aqui. Eu falei, e agora, como é que vai ser? Então você imagina. Mas essas pessoas, elas foram fundamentais. Porque nesse momento, meu pai adoecido, e aí eu recebia convites do tipo, Lucas, vamos na igreja hoje. Sabe? Vamos na igreja. Então, as pessoas que estão me ouvindo aí, vocês que fazem um trabalho excelente com crianças aqui, não abram mão disso. Vocês não sabem quanto essas crianças amam a Deus. E dentro de casa, talvez eles não tenham amor. Eles sabe... É o que eles têm naquela hora. É o lar destruído, arrebentado. E isso aqui é um oásis no meio do deserto. Entendeu? Eles amam vir pra cá. E aí tem criança que ele vai descobrir o amar a Deus comendo um prato de comida. E às vezes a gente fala assim, não, mas ele tem que amar a Deus. E depois a gente, não. Tudo que a gente faz precisa ser uma desculpa para apresentar o verdadeiro motivo. A razão da festa, aquilo não é essencial. Não, isso aí é supérfluo. Isso aí é o essencial. É Cristo. Então, nessas indas e vindas com esse pessoal aí, eu via que era diferente. Que Deus movia. Era diferente. Sabe, eu falei, poxa vida, eu acho que é a medida com que a minha família se propôs a caminhar na revelação de Cristo. E eu comecei a me despertar para isso. E aí um dia o Senhor falou comigo, e eu já estava nesse processo de voltar para a igreja. O Senhor disse para mim, até quando você vai sofrer pelas escolhas dos seus pais? Tem bastante gente assim, né? Tem muita gente que tá dentro da igreja e diz assim, mas meu pai abandonou, mas a minha mãe, mas isso e aquilo outro. João capítulo 1 diz algo interessante. Diz que aqueles que receberam o Senhor, receberam também o direito de serem chamados filhos de Deus. E esses não nasceram segundo a vontade de homem nenhum, mas segundo o desejo de Deus.
Pronto. Acabou. Então, a partir do momento que eu recebo Cristo, eu não estou mais embaixo desse peso. Da culpa do que me fizeram, de como me abandonaram, de como... Não. Eu começo a encontrar propósito para aquilo que eu vim, para aquilo que aconteceu comigo, e eu começo, uma palavra bonita que a galera está usando, né? Ressignificar as coisas. Eu passei para ajudar a gente. Eu passei para mostrar para as pessoas que não é o fim. Não é o fim, que dá para chegar mais longe. Isso aí são coisas que acontecem no meio do caminho mesmo, mas que Deus é maravilhoso. Que Deus é maravilhoso. Eu gosto de José. Ele diz assim, ó, José foi buraco pro poço e o Senhor estava com ele. E ele foi para a prisão e o Senhor estava com ele. E ele foi para a casa do Potifar e o Senhor estava com ele. A ordem, enfim, mas o Senhor estava com ele. Esse é o ponto. Não é quantas coisas a gente vai ter que passar. Não é... Essa galera de agora... tem aquele termo Nutella e o raiz, né? O raiz. E o crente raiz, ele é uma raridade. Ele é uma raridade porque você olha pra ele, tá tudo dando errado. Mas tá ali. E ele tá no cu de oração. Ele tá confiante. Ele tá confiante. Ele tá sorrindo. E ele tá feliz. E ele tá sorrindo. E falando o que Paulo diz aos Coríntios, e ele fala assim, a mentalidade dele é essa. Vai chegar um dia que a gente vai se revestir do incorruptível. Mas essa tenda aqui, passageira, enquanto a gente está nela, nós vamos ter luta, nós vamos ter problema, nós vamos ter dor, nós vamos ter sofrimento, enquanto nela. Mas vai chegar um dia. Essa é a expectativa do crente raiz. Agora, um evangelho barato, ele apresenta os benefícios. Ele não apresenta Cristo. Aí que tá o problema, né? Aí que tá o problema. Tem benefícios do evangelho? Quantas coisas? Vocês poderiam testemunhar aí de muitas coisas que aconteceram por estar em Cristo. Quantos presentes Deus deu no meio do caminho. Quantas portas Deus abriu. Mas o maior de todos qual é? O maior de todos é a alegria da salvação. Sabe aquela alegria? Nós íamos para a igreja quando criança, e eu lembro disso. Poucos carros, assim, os irmãos de bicicleta, estrada de terra e tudo mais. E os irmãos chegavam e aquele culto fervoroso, uma alegria extraordinária, aquele culto de lágrimas. E uma coisa era a mensagem. Uma coisa era a mensagem. O pastor fazia uma pergunta. Ele falava, tem alguém aqui que não é crente? E não era no final, era no começo. No começo. Tem alguém aqui que não é crente? E aí levantava a mão, 2 ou 3, falava, então, amém. E a mensagem era a mensagem de salvação. E aí o crente que estava ali, às vezes crente velho, de 10 anos, ele ouvia aquela mesma mensagem. E se todo domingo tivesse um diferente lá para aceitar Jesus, o pastor pregava sobre salvação. E o crente já salvo, na percepção dele, tinha que ouvir de novo mensagem de salvação. E eles choravam diante da mesma mensagem. E se alegravam e saíam revigorados. Agora essa galera fala assim, o que será que vai ter de novidade hoje? Isso que é a novidade, né? Será que vai ter um profeta lá? O que vai ter? Revelar a minha vida? O que o profeta é bomba. O que o pastor vai falar de novo do texto lá? E ele vai falar do original, ele vai falar, tudo isso é enriquecedor. Mas tem gente que acha que a gente vai inventar a roda, sabe? Nós não estamos para isso, não. É apresentar o evangelho puro e simples. Puro e simples, e revelar Jesus às pessoas. As pessoas precisam das boas novas. As pessoas precisam receber salvação. As pessoas precisam... A gente precisa sair pelas ruas dizendo o seguinte, olha, é verdade, nós lá atrás brigamos com Deus, nós estávamos desligados com Deus. Mas agora, por Jesus, nós temos livre acesso. Deus nos recebe novamente. Nós podemos passar a eternidade com Ele, sabe? Então, eu li um livro essa semana passada, que um ateu, a escritura de um ateu, tá? Ele diz o seguinte, eu deveria desconfiar e ter raiva de um cristão que não anuncia a dádiva tão esperada que ele próprio tem da vida eterna. Um ateu dizendo o seguinte... se você é crente de verdade, você precisa falar para todo mundo por que você confia e por que você espera. Se você não fala, tem alguma coisa de errado em você.
Verdade. É isso aí. A Bíblia fala que tem que estar pronto, né? Para falar o motivo da nossa esperança, né? Pronto. Tem que estar pronto. Pronto, preparado. As pessoas precisam debruçar na palavra. Na palavra. Isso para mim é o ápice de qualquer pessoa, de qualquer crente. Alguém pergunta para mim e fala assim: Lucas, pastor, irmão, eu queria ser muito abençoado. O que você diz? Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Isso está falando da gente que medita na palavra do Senhor dia e noite. Vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação própria, suas folhas não caem. Ou seja, eu não preciso... Quando eu medito na palavra, esse é um ditado meu lá na igreja, que eu falo para os crentes, falo, irmão, lê a palavra, porque crente que lê palavra de Deus não dá trabalho para ninguém, nem para ele mesmo. Ele não dá trabalho nem para os outros, nem para ele. O Alessandro Vilas Boas falou uma vez, falou, se todo crente lesse a Bíblia, não precisava de discipulado, né? Só de ler a Bíblia. Ele encontrar as verdades sobre ele na Bíblia, na palavra. Então, eu não preciso forçar as coisas para acontecer. Você vê gente assim, eu preciso receber uma bênção, eu preciso receber aquilo outro. Tá, irmão, ok, maravilha, vamos orar. Estamos juntos aí em oração, nós estamos aqui para isso mesmo. Somos igreja, né? Cada um tem uma dor diferente. Mas que tal nós fazermos o que a bula manda, ao invés de achar paliativo? Porque Deus é gracioso, Ele é rico em misericórdia. Então Ele vai, Ele abre uma porta e outra coisa. Mas até quando nós vamos ficar vivendo desses momentos assim? Altos e baixos. Altos e baixos, ao invés de criar constância. Porque o Salmo 1 fala sobre constância. Você espera para produzir. Você não tenta produzir a força. Você está na beira desse ribeiro, que é o próprio Deus, que te alimenta. Aí, certo disso, você pensa, não aconteceu. E eu tenho certeza que não foi por falta de esforço meu, não foi por falta de confiança, e não foi por falta de esperança para tudo que Deus me prometeu. Se não aconteceu, não era para acontecer, e eu vou aguardar no Senhor. Antigamente o povo falava assim, passando por uma prova, ia na palavra, né, Lucas? Porque eu obedeci a palavra, eu desci as águas, eu tinha 17 anos. E quando a gente passava por alguma dificuldade, nós não mandávamos WhatsApp no grupo, peço oração para que me ajudem. Não. Nós sentava, abria a Bíblia e lia a Bíblia. Falava, Senhor, me mostre o que está se passando. Sim. Hoje em dia tá perdendo essa essência. Tá perdendo. Hoje eles ligam. Viu? Ou mandou uma mensagem, irmão Meire, tira uma palavra para mim. Isso, ora aí por mim. Eu quero que, irmão, você ore por mim. E a Bíblia do lado. Eu já vi isso. Já vi a pessoa falar assim, eu tô falando com você, olha aí por mim, Meire. Me ajuda aí em oração. Então, quer dizer, tá perdendo a essência de buscar o que é mais sagrado. Que tá ali. Tá em cima de uma estante, tá dentro de uma bolsa. Tá ali. E esquece que a maior ação tá aqui dentro. Porque não é o WhatsApp, não é o grupo de WhatsApp que vai fazer isso. Não é. Muitas das vezes a gente fala assim, ore por mim. Só que o termo da palavra, o ore por mim, significa que eu não tô orando por mim mesmo. Quando eu peço, me ajude em oração, significa que eu estou orando, mas estou precisando que você me ajude. Mas hoje, se a gente for ver bem, a pessoa está perdendo a essência. A essência do que é mesmo servir, né? A essência do que é mesmo buscar. Isso. Aí eu te falo, você não perdeu essa essência no seu meio de caminho. Porque senão hoje você não era pastor. Sim. E você teve grandes motivos para perder essa essência. Então, se você vai falar, por exemplo, para as pessoas agora, nesse exato momento, daqui a pouquinho na nossa igreja, vai ter um período de oração lá. E aí o pessoal, nossa, que bênção, pastor. E vem pessoas novas e tudo mais. Essa daí é a nossa vida. Sabe? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida como igreja. Essa é a vida normal. É a vida nossa.
foi o que nos nutriu. Um pastor muito querido da nossa cidade aqui, né? Eu tive o privilégio de caminhar com ele, que é o pastor Ayrton Benedini, o apóstolo Ayrton Benedini. Ele dizia algo interessantíssimo. Ele dizia assim, olha, um crente que não lê a Bíblia e não tem uma vida de oração dificilmente para em pé. Então, o problema não é a igreja, o problema não é o irmão, o problema não é as dificuldades, o problema é a própria pessoa. Ela não come, ela não se alimenta, ela não se reveste, sabe? Ela não se nutre espiritualmente, ela não tem prática. Né? Exato. A Bíblia diz que nós já recebemos tudo para essa vida e para viver uma vida de devoção a Deus. Nós já recebemos tudo. Uhum. Então, não cabe a mim dizer, Senhor, tá me faltando. Não. Eu já tenho tudo para viver uma vida de devoção. Tudo. Se a Bíblia diz, eu creio nisso. Se a Bíblia diz tudo, é tudo. Eu preciso romper, às vezes. Quantos de nós? Hoje, nossa, tô cansado. Sabe? Hoje a galera manda um zap e fala assim, viu, eu não vou conseguir hoje. Mas eu não vou conseguir é muito desanimador. Não é que ele não vou conseguir, olha, eu tentei, tomei banho, olha, aconteceu um monte de coisa. Não. Ela já tá com o pé pra cima, sabe? Ela tá tranquila lá. Nem se esforçou pra nada. Não, vou mandar lá e tá tudo certo. Entende? Então, entendo muito bem. Esse tipo de comprometimento é um comprometimento parcial. E desse relacionamento parcial não tem como nós esperarmos grandes coisas. Não tem como. Então, a ideia nesses dias é uma regra assim que o meu pastor, um homem de Deus, sábio demais, ele me instrui assim constantemente. Eu peguei isso para mim, sabe? É baixar a expectativa. É baixar a expectativa. Em relação às pessoas, baixa a expectativa. Porque talvez você vai aumentar o nível da expectativa. Você vai falar, não é isso. Vem. E nós sabemos o quanto isso é devastador. Às vezes. Porque essas pessoas que não têm comprometimento, em algum momento elas vão falar para você assim, viu? Eu não vou hoje. Eu vou falar como um líder agora. Se você abaixa a expectativa, claro que a gente se frustra, né? Quando a gente tá lá no alto. Esperando aquele vinho de retorno, né? Será que a gente abaixando a expectativa, a gente pode deixar de se preocupar menos? Ou a pessoa que a gente baixou a expectativa pode pensar que a gente está se preocupando menos? Porque... Não, eu acho que as tarefas para elas vão ser as mesmas. Mas a questão é o nosso coração. Eu não estou falando de ações que mostram que a nossa expectativa é menor. Mas no nível nosso coração, porque o nosso coração cria expectativas gigantescas em relação às pessoas. Nossa, agora essa pessoa chegou para me ajudar, agora o negócio vai, agora. E a gente cria um monte de coisa e de repente um final de semana não veio e não falou nada, 2 finais de semana ele, então. Aí 3 finais de semana você fala assim, nossa, calma aí. Irmão, tá tudo bem? E fala, não, tá tudo bem, graças a Deus, e não te fala mais nada. Aí você fala tudo assim, certo. Meu Deus. Não é possível. Meu Deus. Aí inverte o jogo. Sabe por quê? Porque com a expectativa alta, você se julga insuficiente para aquilo. Você se julga insuficiente. Você fala assim, o que eu deixei de dar? O que eu deixei de fornecer? Será que eu não fui um bom líder? Será que eu não fui será que eu não fui visitar? Será? E essa culpa é pesada. Essa culpa é pesada. É pesada demais. Agora, quando você vê o irmão chegando, Jó diz isso. O teu começo vai ser simples, mas o teu futuro será extraordinário, será grande. Então, vem, vamos caminhar, vamos namorar. Vamos conhecer. Vamos junto. Vamos orar. Vamos orar. Os mais antigos, né? Os nossos pastores mais experientes, eles tinham muito essa prática de nós vamos orar. Vamos orar, você está convidado para um momento de oração. Vamos orar. Jesus orou.
para consagrar os seus discípulos. Jesus orou. E às vezes a gente não ora. Às vezes a gente chama pelo talento, pela desenvoltura, pela capacidade. Às vezes a gente vê Saul vindo lá e a gente fala, nossa, é um homem bonito. É esse aí que vai levantar. Parece Samuel na casa de Jessé também. Fala, agora vai. Mas a gente não ora. Porque quando a gente ora, a gente tem essa percepção de que talvez Deus não vai mandar. Talvez Deus vai levantar. Esse é um perigo de vários ministérios, né? Colocar pessoas sem pedir direção para Deus. Você acha que isso acaba muito os grupos de jovens, de irmãs, dos varões? Os grupos que tem. Com certeza. Uma das falas assim, muito, muito boas que o meu pastor me disse no começo do ministério pastoral, né? Foi não coloque ninguém por necessidade. Olha o perigo isso. Isso é um perigo. Porque você põe, depois é ruim para tirar, é trabalhoso, é desconcertante, entende? E numa dessa, aquele que era para ser um bom obreiro se tornou um péssimo líder e se perdeu. Então, nessa rotina toda de igreja, estamos precisando. Vamos orar a Deus. A obra é de Deus. Sim. O projeto é de Deus. Deus cuida do plano. Deus cuida. Nós já vimos diversas vezes Deus surpreendendo as pessoas, surpreendendo a obra dele. Então Deus vai enviar. Qual é o nosso papel? O que o Senhor disse? Está na Bíblia. Ele falou assim, orem para que o dono da seara mande os ceifeiros. É isso. Só isso. É só isso. Então, ao invés de falar muito com os homens, nós falamos muito com Deus. Pronto. Tá salvo aqui essa questão. Então, nunca por necessidade. Nunca por necessidade. Por necessidade assim, 99,999% de frustração na necessidade. Acontece. As pessoas falam assim, não, mas nossa, as crises levantam muita gente e tal. É verdade. Mas olha na história. As nações que estavam em problema, e Deus levanta quem? Daniel. Mas quanta gente tinha lá? Nossa. Muitas pessoas. Então, no meio de tudo isso, o nosso papel, o Senhor abriu essa possibilidade para nós. Vocês podem orar. E Deus vai fazer aquilo que ele fez com Moisés, que o sogro dele disse para ele, falou assim, viu? Homens que são compatíveis com aquilo que Deus tem. Homens honestos. Sabe? Compartilhar o coração com essas pessoas. Então, a importância de que essas pessoas não sejam só habilidosas, mas tenham também o coração da gente, para aquilo que Deus confiou conosco também. Nosso papel, e mais que tudo, alguém que chega para somar no trabalho, ele chega cheio de novas ideias. E novas ideias é bom, não é ruim. É bom. É gostoso. Isso traz um vigor. Mas a maior prova... para colocar em prática. A maior prova de uma liderança eficiente, de alguém que vai chegar para agregar a equipe, é a regra de Jesus. Qual foi a regra de Jesus? Jesus chegou no plano e chegou na igreja, chegou ali no plano, no projeto de Deus Pai, e ele chegou e ele disse uma coisa para as pessoas. Ele disse, eu não vim inventar nada e nem criar nada. Eu só vim cumprir aquilo que o meu pai falou. Então eu chego em um lugar e eu vejo quem é o pai, quem Deus pôs lá. Quem Deus pôs? É o Claudemir. Tá bom. Claudemir, eu tenho ideias, mas eu tô aqui para ajudar você a cumprir a vontade que Deus já revelou para você, a visão que Deus te deu. Tô aqui para agregar. O que você tem? Compartilha o seu coração comigo e eu posso te ajudar de alguma forma, de alguma maneira. E aí vai. É isso aí. Ô Lucas, e tem essas pessoas que tá no meio, né, na obra e tal,
E eu acredito que muitos deles mistificam demais, né? Por exemplo, a gente sabe, para a gente ter mais comunhão com Deus, exige dedicação, leitura da Bíblia, jejum e oração. O que será que eles pensam? Será que eles pensam que é algo mágico, alguma coisa? E se esquece que, na verdade, é a semeadura, né? Você semeia fruto bom, colhe fruto bom. Semeia fruto medíocre, colhe fruto medíocre, né, cara? Na verdade, nessa expectativa aí de tudo rápido, as pessoas querem tudo pronto, né? Então é uma receita. As pessoas querem uma receita prática. Um passo de pelo menos 3 pontos. O que eu preciso fazer para me alcançar aquilo lá e tudo mais. Mas a verdade é essa vida aí. É essa vida de comunhão com Deus. É essa vida de estar empenhado em Deus todo dia, todos os dias da vida. Como a gente disse, aquele básico, né? Ler, cumprir. Cumprir. É o básico. Forte. É o básico. É que as pessoas, às vezes, nessa ideia de mistificar coisas, elas passam mais tempo, muito mais tempo, fazendo o desnecessário do que fazendo o necessário. A maior prova disso é se agora, você que está me ouvindo, pegar o seu celular e colocar nas configurações, aplicativos, e ver o tempo que você passa nos aplicativos. Você não vai poder reclamar por falta de tempo. Não tem como. Entende? Então, a lei é o que a Bíblia diz. A lei veio para mostrar o quanto nós somos falhos e fracos. Ela veio para mostrar assim, colocar diante de mim e falar assim: Lucas, você não dá conta, por isso a gente precisa de um Salvador. Por isso que a gente precisa de um Salvador. Então a lei só veio para isso. Então esses materiais que a gente tem em mãos hoje, por exemplo, esse recurso de olhar lá quanto tempo você está passando no celular e etc., são pontos específicos. Se alguém agora que fizer um compromisso de, a partir de agora, desse podcast, falar: olha, eu vou me afastar das redes sociais e vou ter mais tempo com Deus, tempo de leitura, tempo de devocional e tal, eu garanto para você, pode me mandar mensagem se isso não acontecer, se em 15 dias o culto não tiver melhor, a igreja não tiver num nível extraordinário, e tudo para você ver Deus, eu não sei o que vai funcionar para você. Excesso de muita coisa. O problema, vou dizer, o problema não é a igreja, o problema é a gente. Quando você tá bem, tudo tá bem. Tudo tá bem. Quando a gente tá mal, tudo tá péssimo. Imagina você ruim em Dubai. Lugar bom, dinheiro, mas você tá mal. Você tá com câncer lá. Do que adianta? Não adianta nada. Não vai adiantar nada. Agora, se você estiver bem, você tá bem. Você tá bem. Dois tijolos, uma grelha e assando uma linguiça é alegria. Você tá feliz. Então isso aí é importante pra gente. Que bom. Graças a Deus a gente tá aqui com o Lucas Paulo, cantor e pastor. A rede social dele vai estar aqui embaixo. Vai lá, siga o Lucas Paulo, né? E também tem o YouTube lá, onde você coloca as músicas. Isso. Spotify também tem? Isso tem também. Tem no Spotify, tudo aí, tem. Tudo aí embaixo aí pra você. Só tem hoje. Tava escutando o carro lá. Olha aí, tá top, tudo disponível. Tudo top. disponível pra galera. Muito, muito bom. Vai lá, escuta ele, curte lá, dá um joinha lá, se inscreve lá no canal do Lucas. Marquinhos, você tem algum apoiador aí para nos apresentar? Tenho sim. Ó, começando aqui com o nosso apoiador RR Canolicia, que fabrica canudinho para recheamento com doce ou com maionese, tá bom, pessoal? Você que quer consumir ou você quer revender ou que você quer fabricante de doces caseiros, procura o pessoal da RR Canoli. Bom, temos também aqui só mais um, a MTech Smart, assistência técnica de smartphone, tela, bateria, peça, capinha, carregador, tudo de alta qualidade e confiança, viu, pessoal? Ele é parceiro nosso, conhecido, de confiança, beleza? Amém. Já que a gente está falando da parte de cantoria, louvor, você passa por muitos retiros por aí, né?
Conta algumas experiências. Daí tem umas experiências assim que você fala, nossa, não acredito que eu passei por isso nesse retiro. Tem umas experiências assim meio doidas, assim. Nossa, tem muita coisa. Mas muita coisa, assim. Conta umas pra nós aí. Uma que você viu que foi realmente impactante. Impactante, tá. É absurdo, não é possível estar acontecendo isso. Teve um retiro que nós fomos que tinha pessoas de outros países, né? E foi um retiro muito especial, foi um tempo assim extraordinário. Nós confundimos o horário, era pra gente ministrar em um horário de manhã, e nós entendemos que era de noite. Nossa! E o lugar era muito longe. E nós chegamos lá e criaram, sabe, tinha um cronograma lá e tal, mas criaram um cronograma porque a gente chegou e tudo mais. Falaram, não, beleza, vamos embora, estamos aqui para isso aqui mesmo. Falei, nossa, que legal, que bacana. Muita gente, e a gente pegou para ministrar, e enquanto a gente estava passando ali, passando o som, né, preparando tudo, o pessoal já começou a chegar. E depois de ministrar, essas pessoas de outras nações vieram até a gente com tradutores, né? Uhum. Na hora do culto não dá para o tradutor ficar falando assim, sim, 100%, né? Ele tá adorando, tá ali e a pessoa tá lá. Só que foi muito interessante porque eles disseram o seguinte, olha, nós não entendemos uma palavra do que você disse. Nossa. Não entendemos. O tradutor, eu e os pastores, representantes da igreja de outros países. Nós não entendemos uma palavra do que você cantou, mas nós sentimos e percebemos o que você carrega. Yeah. Nossa. Isso é importante. Essa é a diferença. Isso é importante. Isso é importante. Que bom. Isso é importante. Isso aí marcou. Esse é o convertido, né? Esse é o convertido. Esse é o convertido. É aquele testificar no espírito, né? É aquele testificar no espírito. Que não precisa falar muito, mas só o seu agir, o seu olhar já mostra que o Espírito Santo está ali. Exato. E o começo da sua banda, como que foi? O começo da minha banda foi só você primeiro? Foi só eu e violão e andando por aí, né? Andando por aí não, porque eu tinha muita vergonha. Nossa, vergonha demais. Nossa. Mas muita vergonha. Eu não sabia como é que era esse negócio de cantar e falei, nossa, como é que nós vamos fazer isso acontecer, Senhor? Só tinha vontade, né? À vontade. Eu costumo dizer para as pessoas que e eu não menosprezo isso, mas para as pessoas entenderem. Falo, gente, o que eu tenho não é talento, é perseverança. É perseverança. É diferente. Eu fui chato, sabe aquele que bate na porta até ela se abrir mesmo? Lutando. Isso, eu fui essa pessoa, porque na igreja não tinha quem tocava, não tinha quem cantava, quem ministrava. Então aí nascem os obreiros, né? Forjados ali no fogo mesmo. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso, e aí ia acompanhando os pregadores mesmo da igreja local. Uhum. Vou pregar não sei na onde, vou junto. Ia só para carregar a mala mesmo. Canta um louvor aí. Canto. É isso, vamos cantar um louvor. E aí ia durante isso, e aí conheci os meninos que estão comigo até hoje. Aí. Até hoje a gente, assim, tem um tempo legal. Uhum. E é cada um de uma igreja. Dá né? certo. Cada um de uma igreja, servem suas igrejas locais, e a gente concilia isso. Né? Agora, pastoreando, a agenda deu uma reduzida, né? Eu acredito, e outra coisa também, eu acredito que a mensagem pastoral é diferente da mensagem itinerante. É diferente. Ela é diferente. Ô Lucas, aproveitando, cara, que você é autoridade no assunto, né, do louvor, eu sempre vejo no louvor, quando é entoado, né, na igreja, quando se é dada uma oportunidade, como uma oportunidade de ouro, cara. Sei que você que canta, como é que é isso. Eu digo assim porque a gente quer ter um dom, mas Deus dá outro. Deus dá o que Ele quer, né? Eu falo isso porque eu sou muito apaixonado por música, mas não sei nada. Mas amo. E às vezes, sentindo, né? Que nem eu falo assim, se eu tivesse a oportunidade de cantar e pregar, por exemplo, Samuel Mariano,
propriamente você cantar, a gente vê que o louvor parece que ele quebra as cadeias do coração e deixa a pessoa totalmente ali aberta, né, cara? Como é que é isso? Como é que é? O louvor, ele tem... A música, ela é terapêutica, né? Ela faz muito bem. Te cortando, você acredita que a música é espiritual? Sim. Seja ela qual for, até mesmo a do mundo? Sim. Aproveitando o gancho, hein? Sim, com toda certeza. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu zelo por aquilo que vai estar com você, sabe? Então, alguns vão chamar isso de é religioso, sabe? É quadrado e tudo mais. Não, mas essa não é a questão. A questão é que não tem nada que venha desse contexto, sabe? Que seja de soma para minha vida. Não tem. Então, por isso, você coloca uma linha, filtra o que vai chegar até você, não é? Agora, nessa atualidade aqui, tem alguns crentes que você pede o celular dele, não dá para você mexer. Não dá. Segurança máxima. Ele diz assim, não, mas é só uma música. É só uma música. Tá, é só uma música. Entendi. Perfeito. Então, essa pessoa começa a abrir concessões. E essas concessões, elas são perigosíssimas, dependendo dos casos. Então, por exemplo, tem pessoas que ouviam música enquanto bebiam, se prostituíam e faziam não sei o quê. A música, ela é um gatilho, ela é uma âncora. Às vezes tem música que você vê passando no carro da pamonha aí, que você fala, nossa, lembrei daquele dia, tá na casa da minha mãe, olha, nossa, me veio agora. Ela tem esse poder de te resgatar, de trazer essas frequências. Agora imagina esse monte de coisa que tá rolando, esse monte de música que tá aí fora, que as pessoas dizem que não tem problema e que não tem nada a ver. Esse não dá nada a ver que é o perigo, né, Lucas? É perigo. O crente sempre foi conhecido pela sua diferença. Então, o crente na escola, ele é crente. Ele é crente. O crente no trabalho, não brinca assim com ele não, porque ele é crente. Então, o crente, ele sempre ganhou esse destaque, esse respeito da sociedade, das pessoas. Mas foi passando os dias, e é engraçado isso. Porque Paulo, quando ele fala da carne sacrificada, e ele vai dar uma repreensão aos irmãos, ele fala, irmãos, vocês estão... O contexto ali é claro para nós. Paulo, como pastor daquela igreja, está dizendo o seguinte para os irmãos, irmão, tem uns que comem e não vê problema nenhum, tem outros que não comem e não vê problema nenhum. Vamos parar de infantilidade. Quem come não critica quem não come não critica quem come. E aí ele começa falando a respeito dessas coisas. Nós vemos que tem alguns irmãos que são fracos no entendimento. Eles são fracos no entendimento. E tem gente que aplica uma regra liberal demais. Gigantesca. Então não, irmãos. Continuem nas disciplinas elementares. Do mesmo jeito que o louvor... Aí tem os críticos, né? Mas tem louvor que... Tem música do mundo que é melhor que um louvor. Os termos pouco importa, tá? Só para você entender. Mas a música do mundo, tem música do mundo que tem letras muito mais... falando de Deus, falando da natureza. Fala muito mais poética, né? Isso. Agora, deixa eu dizer algo para você aqui. Essas músicas têm a cara de quem? Tem a cara de quem? Porque Jesus olhou para Pedro e disse assim, isso tem a cara de quem? Essas moedas têm a cara de quem? Tá bom, então dê para ele. Então dê para ele, é dele. É muito forte. É dele. Forte. E a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos entender quem é a figura por aquilo, daquilo. É o mundo, então deixa lá. Tá tudo bem, deixa lá.
Deixa lá. Até porque é engraçado, porque essa galera lá, e eu tô dividindo para as pessoas entenderem, porque tem gente às vezes que tá ouvindo e não entende os termos. Mas nós consideramos às vezes mundo e igreja. Né? Mundo e igreja, tá? Mundo são as pessoas que não professam a mesma fé, que têm outros costumes e tudo mais. Essas pessoas que estão lá fora, elas não têm essa prática que os crentes querem ter, de ficar consumindo as coisas deles. Os crentes querem ter, mas a galera do mundo não tem essas práticas. Não tem. Não tem. E mais, tá? Tem gente lá do mundo que leva as coisas mais a sérias da igreja do que quem está na igreja. E diz, não, isso é muito sério. Não vamos nem brincar com isso. Sabe? Você percebe o respeito. Então tem pessoas do mundo que você chega perto delas para poder evangelizar, eles apagam um cigarro. Sim. Colocam uma camiseta, você está sem camiseta. Você chega numa casa assim, ele desliga a televisão para você falar, e você chega na casa de um crente, o crente tá cheio de arrogância. Ele tá falando mal dos outros. Nossa vida. Entende? Então nós precisamos entender essas coisas. A música é poderosa. Voltando para o tema central, a música é poderosa. A música tem a capacidade, sim, de mexer com as emoções, mas a música ela é espiritual. A música é espiritual. Só que essa adoração que as pessoas, que a igreja está acostumada, ela não é comum no nosso entendimento, porque a gente volta lá para Abraão, porque para nós, música, a adoração é o quê? É o cantar. Para nós é isso. A adoração é o cantar. Mas lembra do episódio de Abraão e Isaac e os dois servos, quando eles estão indo lá para adorar a Deus, oferecer Isaac, e no meio do caminho, o Abraão ele diz assim, viu, eu vou ali com o menino adorar. E a gente já volta. A hora que ele fala sobre adoração, Isaac é menino, mas ele sabe o que é adoração. Aí, ao ouvir a palavra adoração, Isaac fala assim, pai, nós estamos indo adorar. Tem tudo aqui. Mas está faltando cordeiro. Ou seja, a adoração na Bíblia é sacrificial. E aí responde o que Paulo diz lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Aí faz sentido para nós. Como não só falar sobre adoração, mas ser adoração. Essa adoração que anda, que fala, que prega, que entoa, mas ser essa adoração. Essa adoração é sacrificial. E sacrificial envolve renúncia. Hoje não tem mais esse monte de animal. Ele não precisa ficar trazendo animal, cordeiro pro pastor. Pastor, tá aqui o cordeiro e tal. Não. Hoje é o sacrifício vivo. Somos nós. Se as pessoas hoje em dia entendessem esse conceito, que a adoração sacrificial, eu acho que os cultos seriam muito mais diferentes, né, Lucas? Seria muito mais, assim, diferente. Não, porque tem culto que a gente chega em algumas igrejas que você não sente a presença de Deus, né? Fica aquele louvor, aí puxa outro louvor. Aí tem crente que fica entediado, quer ir embora. Por quê? Tem alguma coisa por trás de quem está louvando, né? Ou tá com a vida fora dos padrões de Deus, né? Ou não tá entregando o seu melhor naquele momento. A música, ela não... É que as pessoas às vezes saem as músicas novas e tal, e eu sempre fui um inimigo do modismo, sabe? A galera tudo cantando a mesma... Saiu uma música nova, a galera tudo cantando a mesma música, e eu vou para as coisas mais antigas e tal. São mais bonitas. Eu vou para outro lado. Então, a maioria atira para esse canto, porque fala assim, não, essa música tá no coração das pessoas, então tá tudo certo, vou por esse lado. Mas não é assim. Tem uma preparação. Tem uma preparação. E já teve também lugar, tá? Eu quero também defender os meus irmãos músicos. Já teve lugares de a música tá boa, tá tudo certo, a vida tá em dia, sabe? Os irmãos bem piedosos e tal, mas não vai. Não vai. E aí o papel do ministro, diante da percepção do ambiente, dessa leitura, sabe? Eu tenho uma dificuldade com músicas. Às vezes o pessoal do Data Show fala assim, ô pastor, passa as músicas que você vai cantar. Eu não sei.
Aleatório. Eu não sei que música eu vou cantar. Eu não sei, porque eu vou chegar no culto, nós vamos estar no culto, e as pessoas vão estar chegando no culto, e à medida com que aquele ambiente é inundado, sabe, com aquela graça de Deus, com aquela percepção, aí acontece algo. Você vai discernir no ambiente Isso. para trazer a música certa. Exato. É Atos capítulo 10, se não me falha a memória, onde Pedro, ele tá na casa de Cornélio e os irmãos chegam lá para procurar ele. Falam assim, viu? Nós viemos buscar você porque você tem uma palavra de Deus para nós. Aí Pedro fala, puxa vida, nem sei. Nem sei se eu tenho mesmo alguma coisa. Mas Deus falou para ele dizer sim pro caminho, então ele vai pro caminho. Aí quando ele chega lá, ele fala, agora eu entendi. Ou seja, quando ele chegou naquele lugar onde as pessoas estavam reunidas, naquela unidade, naquela disponibilidade para Deus, o Senhor falou para ele, tá vendo? Aquilo lá, é isso, é para agora. É para esse tempo. Então ter esse coração ensinável, disposto a mudar o seu plano para fazer a vontade de Deus naquela hora. É um nível de organização, sim. Você ensaia. Ensaiem, viu, irmãos? Ensaiem. Combinem músicas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas estejam dispostos a mudar o plano. Esteja sensível, né, à voz do Espírito, né? Isso. Porque o Senhor, ele tende a fazer a vontade dele, né? O culto todo, o pastor tá falando, o irmão pegou a oportunidade, ele tá falando de rio. Aí veio outra irmã e começou a falar, e ela teve uma visão no culto, e ela falou, eu vi água, eu vi não sei o quê. E aí veio o irmão que cantar de fogo. Assim, irmão, você não entendeu nada. Onde você tá? É porque foi o que ele preparou, né? Ele esqueceu de ouvir Isso, ele estava dentro a voz do Senhor. Isso, perfeito. Que às vezes o que eu preparo em casa não é o que o Senhor quer lá na igreja. Exato. Às vezes o que eu preparo em casa é o que o Senhor quer, mas às vezes o que eu preparo tem que ser mudado. Exato. E nem todo mundo está sujeito à mudança. Esse está o problema hoje no nosso meio. Né? E eu entendo dessa forma. Que a mudança, ela afeta eu, né? Ela põe você no momento de desconforto, né? É que nem ela quando... desclassifica a Meire. A mudança, ela desclassifica a Meire. Que nem quando você tem uma palavra pronta, né? Tá até com o dedo no meio da Bíblia. Aí o senhor não vai falar outro. Ele não fala o que é. Entendeu? Então eu acho assim, a mudança, ela tem que ter. A pessoa tem que estar preparada. Quando a pessoa pronta, está né? ciente que ela é movida pelo Espírito Santo, ela tem que ir para a igreja sabendo, eu preparei, Senhor, mas se não for, o Senhor me mostra. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Mire, se tem algum patrocinador para nos Tenho. falar. Tenho 2 patrocinadores hoje, hein? Pensa, né? 2 que nos ajudam muito, né? Porque todos os patrocinadores nos ajudam a levar esse podcast a muitas pessoas. Há muitos que estão parados, há muitos que estão precisando se fortalecer. E um deles é Estúdio Empoderada, da nossa querida amiga Clarice. Alongamento de cílio, design de sobrancelha. A sua beleza vai ser um destaque. O buço seu tá cheio de velo? Vai lá, filha. Ela vai tirar aquele pelinho. E vai deixar você bem melhor do que você já é. Porque bonita você é, mas vai ficar um pouco melhor. E outra, nossa, tem a Aline Recchia. Você que tá cansado das navalhas de casa, do barbeador, vai lá, ela faz uma depilação perfeita. A limpeza de pele, então, fica aquela pelinha de criança, viu? Bebezinho. E eles são nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, nossos amigos. Vão lá e fala que você escutou o podcast hoje. Glória a Deus. Estamos aqui com o pastor Lucas Paulo. Pastor e cantor. E cantor. Um dos melhores cantores que eu já tô Meu Deus. Vai lá no YouTube e veja lá, parece que eu tô falando mentira. Jesus. Tá aqui na descrição aqui pra você ver lá. Ô Lucas, vamos falar um pouco sobre a sua nova caminhada de pastor. É difícil mesmo? É pedra no caminho? Tem essa parte boa? Claro que tem, né? Mas tem mais pedra? Como é que é essa caminhada? Como foi esse chamado seu? Porque para passar de ser cantor, que você saía sim. itinerante para todos os lugares aí. Depois
pastor mais fixo ali, né? É uma mudança radical. Radical. Radical demais. Porque o itinerante, ele não sabe, né, dos desafios de uma igreja local. O itinerante, ele não sabe o quanto... E eu sempre tive essa consciência, né? O quanto os irmãos que estão te levando na igreja, eles trabalharam, sei lá, estão vindo trabalhando de meses já para a festa acontecer, para te honrar como oferta, para, quem sabe, se for longe, pagar a sua viagem e por aí vai. Então, existe uma preparação, assim, um nível de responsabilidade gigantesco. Meu pastor me fez um convite. Todos os lugares que nós íamos, Deus sempre usou pessoas falando sobre esse tempo de pastorear pessoas, de ter mesmo pessoas ali para ajudá-las, pessoas que iriam congregar. E por conhecer pastores, amigos e tal, a gente fica sempre com medo. Falando, vou correr disso, sabe? Vou correr disso porque... E dá medo mesmo, né? A gente sabe. O pastor lida com abandono, lida com traições e por aí vai. Com calúnia, né? Com calúnia. Então, é muito complicado, é muito delicado. Então, por esse nível a gente chega a pensar e repensar. Mas quando é de Deus, sobrepõe qualquer coisa. Sua vontade pouco importa, o que você falou pouco importa. Vamos que vamos. Meu pastor me fez um convite para assumir uma igreja, né, que é essa que estou até hoje. Ele me fez um convite e eu fui. E eu fui para poder assumir lá. E era para 3 meses. E a gente fez 6 anos lá. 6 anos já? 6 anos pastoreando. E aí nessa caminhada aí é desafiador, sim. É desafiador. Mas ver o quanto as pessoas são abençoadas. Ver o quanto você pode ser alívio para alguém. Essa é a força que é a força. Pra gente seguir, né? É a força. É isso aí. É para... A regra é clara, né? Foca em quem quer. Não fica focado em quem não quer. Foca em quem quer. Quem quer, você vai lá. Todo mundo, doa tempo para todo mundo, tá tudo certo. Mas o foco seu é quem quer. Quem não quer, você não vai conseguir convencer ele. E a maioria, isso é um desgaste pastoral que a gente precisa ter noção, né? É não querer fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Isso é verdade, né? Quem convence é ele. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz João 16. Nós não fazemos isso. Nós somos portadores disso. Sabe? Nós somos esses mensageiros que carregam essa boa e preciosa palavra. Agora quem convence é ele. E aí tem o pastor, convidamos ele já para ir na nossa igreja, o pastor César, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz, olha, isso foi um bálsamo assim, para a minha caminhada também. Aprender a correr com os que estão correndo, parar com os que estão parando e andar com os que estão andando. Então a gente anda o que quer andar, corre o que quer correr, e o que quer parar a gente tem que parar. Segue eles. É simples. Não seguir eles no sentido de ir atrás, né? Não. Irmão, é só até aqui que você quer ir? Tudo bem. Porque às vezes a gente vê no rosto da pessoa, no potencial dela, um excelente pregador. A oratória é boa, é uma pessoa desenvolvida. Mas ele não quer, não tem o comprometimento, o compromisso e tudo mais. O que a gente vai fazer? Qual tipo de atitude a gente precisa ter diante disso? Entende? Às vezes a gente pode forçar eles a fazer o que não foi chamado para fazer e a gente acaba perdendo, né? Sim, mas esses são os desafios pastorais, e nada aqui dessa vida, nada aqui dessa vida pode pagar o salário de um pastor. Nada. Nenhum salário, assim. Pode falar, pastor, mas tem pastor que ganha 100. É pouco.
você pode ficar assustado, mas é pouco. Porque se ele tá ganhando 100, vamos usar esse valor aí, é exorbitante. Se ele ganha 100 mil por mês, você pode ter certeza de uma coisa. Uma coisa eu deixo claro aqui. O pastor é o que mais investe na obra. Né? O pastor é o cara que mais investe na obra. Alguém vai fazer, ele quer ser o primeiro a ofertar. E se falta dinheiro, ele vai lá e ele tira do bolso, ele põe, porque ele quer ver acontecer, ele quer ver as coisas darem certo e tudo mais. Pastor sincero, né, Lucas? Que quer ver o negócio crescer, né? Isso. Tem os pastores sérios, os homens de Deus que fazem. As pessoas estão falam das pessoas que tem muito falso pastor, tem muito falso profeta e tudo isso. É verdade, olha aí, Maná. Aqui é um podcast, mas temos comida, tá certo, coisa boa. Podcast crente isso aqui, hein? Crente. Podcast crente. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, é claro que vai ter a falta de amor ou o esfriamento do amor. Isso é óbvio. Se a Bíblia disse, está dito. É a palavra do Eterno. Vai ser isso. Agora, ele nos dá uma revelação. Ele fala assim, e por aumentar-se essa multiplicação da iniquidade, então aonde os nossos olhos precisam estar? Em Cristo. Em Cristo. Não pode estar na iniquidade. Se a gente ficar olhando para a iniquidade, o nosso amor também vai esfriar. A gente vai achar motivo para não fazer. A gente vai achar motivo para não ir. A gente vai achar motivo para não acreditar. Então, meus olhos não podem estar em quem está dando errado. Meus olhos têm que estar na referência, nos homens de Deus, as pessoas que estão compromissadas no reino. Mas e você viu? É normal, irmão. Tem isso na política, tem isso em outras religiões, tem isso em empresas, e tá tudo certo. E a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz que uns vão pregar por ganância, por interesses próprios. Tem bastante por aí, por ganância. Mas olha o teor que ele diz. Ele fala assim, mas sabe o mais importante de tudo isso? É que Cristo está sendo anunciado. Não importa o dia que seja. Ele tira a polpa do ruim. E ele fala assim, vocês conseguem olhar para o que de bom está acontecendo no meio dessa ruindade? Vocês conseguem ver que o nome de Cristo está sendo anunciado? E isso é precioso. Se o apóstolo Paulo disse isso, quem sou eu, né? Como diz os irmãos na fila do pão, né? Quem sou somos ninguém. Nós? Sou ninguém. Ô Lucas, cara, você estava comentando, né, um pouco no começo do podcast sobre o serviço, né, do crente para a igreja, daquele que teme ao Senhor, para não só para a obra, mas eu digo assim para o corpo, né? Eu queria saber, rapaz, sem, né, a gente querer julgar, a gente se põe no lugar de melhor, sobre essas pessoas que a gente está vendo muito hoje, os denominados desigrejados. A falta que eles fazem no corpo. Porque a gente sabe que o membro fora do corpo é prótese, né? Assim diz. E a pessoa fala, não, mas eu creio no Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia e tudo. Mas, por exemplo, que nem você, Deus te usou muito no louvor. E se você fosse um desigrejado? Né? A gente sabe que a obra não para, né? Deus levantaria outro, com certeza. Mas, e como é que fica essa ausência desse serviço entre a pessoa e o Senhor? É muito interessante isso, porque a salvação ela é uma responsabilidade gigantesca. Porque ainda que a Bíblia, e só isso a palavra, não é o pastor que tem que falar no domingo. Isso é a matéria diária de um crente, que tem que ler. Se converte, ele entende todas as suas situações e ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Salvo. Glória a Deus. E aí, como o sinônimo de salvação, ele diz, vou cuidar da minha vida, vou me envolver pouco com outras coisas para eu não me decepcionar e não perder meu coração. Eu vou me guardar, sabe, numa redoma de vidro assim, e vou viver minha vida para mim guardar a minha salvação.
Só que aí, ele chega diante de Deus e ele tem que prestar contas. Contas do talento, contas da vida, contas do tempo. Então, ele enxerga isso. A vida de salvação é uma vida de responsabilidades. É uma vida de responsabilidades. Os desigrejados, eles não têm comprometimento com o corpo, eles têm comprometimento com eles mesmos. Então é o que a palavra diz. Eles fazem teologia para o seu umbigo. Olha. Doutores de si mesmo. Doutores de si mesmo. Doutores de si mesmo. Ninguém tá bom, ninguém tá certo. Ninguém tem a palavra, ninguém tem a verdade, ninguém tá falando sério, ninguém... Aí ele, não, eu até concordo com a teologia aqui da igreja tal, mas as tradições que elas têm, mas os costumes, mas... Tá, irmão. E a outra? Então, a outra é parede preta, e eu já... Ah, tá. E a outra, irmão? A outra é diferente, lá não pode usar short. E a outra? Então, sempre vai ter motivo. Alguma coisa. Sabe, pro convertido de verdade, nenhuma explicação é necessária. Nenhuma. Agora, pro convencido, toda explicação não vai ser suficiente. É complicado. Essa é a diferença, né? É. Você pode falar e ele sempre tá... Mas tá. Mas e por quê? Mas por quê? E nunca vai estar feliz. Ah, não, eu até entendi. Mas não entendi. Sabe? Então, os desigrejados, eles estão fazendo um desserviço para a obra de Deus. Porque eles acabam sendo um mau testemunho no meio da comunidade. E isso é duro. Né? E acaba arrastando pessoas que estão tentando se fortalecer na fé também. Sim, né? sim. E aí é interessante, porque os desigrejados, automaticamente, se eles têm... Isso que é interessante. Me parece que os desigrejados, eles têm uma tendência de liderança frustrada. Por quê? Te explico. Se chegarem mais 5 pessoas com a mesma ideia que ele quer ser pastor desses 5. Engraçado, né? Sabe? Que loucura é essa? Ele não é antissistema? Ele não é Ele só não quer ter um líder, ele quer ser líder. Isso. Então, pastor que não é pastoreado é um problema. Líder que não é liderado é um problema. E os que estão desigrejados, o apóstolo Paulo fala sobre... É interessante que a Bíblia ela é muito atual, né? Não tem nada faltando. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Como é costume dos santos. Já era lá de trás, né? Sabe? Já era lá de trás. E olha, não tinha tanta coisa assim para esquivar. E já era um problemão, já era um trabalho. Acho que era só trabalhar e dormir, né? A gente vê, por exemplo, tem cidades aqui próximas que tem festas regionais, festas da cidade, bem típicas da cidade. Então a gente tem a cidade de Itapira, por exemplo, bem próxima da gente, né? Tem uma festa lá que acontece lá uma vez por ano, que é uma festa bem grande. Bem grande. Isso. Eu já participei de cultos lá, nessa época. Os pastores passam cortado. Olha. Os pastores passam cortado porque os irmãos não vão na igreja. Coisa, né? Pra ir, assim, trocam fácil. Fácil. Deixam fácil, sabe? Fácil. Coisa, né? O que você fala da igreja inclusiva? A igreja inclusiva, ela... A nossa igreja, a igreja tradicional, ela é inclusiva. Ela é inclusiva. Porque, vamos lá, se entra um gay, nós não recebemos? Se entra um traficante, nós não recebemos? Sim. Se entra um drogado, um alcoólico, um alcoólatra, e por aí vai, nós recebemos. Tudo certo. Vem, meu irmão, cara, Jesus te ama. A regra para ele é a mesma que foi para nós e é para nós. Uhum. É a mesma. Nós não concordamos com isso. Qual é a diferença da igreja inclusiva? Que falam hoje, Agora, né? A igreja inclusiva, ela é anti-evangelho.
Ela vem como está e continua. E continua como você está. Então essa ideia de cruz, essa ideia de dizer não para si mesmo, essa ideia de negar a sua vontade, não funciona. Então vai chegar um tempo que essa galera vai começar a ter a sua Bíblia. Vai tirar o que eles acham que não convém e tal, e vai deixar as partes, porque simpatizantes. E Deus é Pai. Jesus é Senhor. Senhor. Nós precisamos entender que as nossas responsabilidades como igreja, elas são gigantescas. Gigantescas. E o salmista, ele perde o sono. Nossa, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu preciso achar um canto para a presença do Senhor, eu preciso, sabe? Então, enquanto as coisas do Senhor não provocarem em nós essa insônia santa, a gente está com problema. Nós acomodamos. Nós estamos no comum. Às vezes a gente liga o automático do fazer, de tá, sabe, nessa monotonia aí. Mas a igreja inclusiva, ela vai abrindo. E agora tem as ramificações, né? As ramificações que, nossa, é preocupante. Preocupante, vergonhoso. E quanto mais as coisas vão se avançando, mais as coisas vão se afunilando. Já é expectativa mesmo. A minha oração nesses dias é: Senhor, nos ajuda a nos mantermos fiéis até o fim. Até o fim. Porque vai chegar um tempo que a lei, e já é o que acontece hoje, nós vamos ser contra a lei. Nós vamos ser fora da lei. Você consegue entender isso? Já estamos praticamente, né? Isso. Estamos metade já fora da lei. Um pouquinho já. Né? Nós vamos a ser... partir do momento que nós declaramos que nós somos família, nós já estamos contra. Né? Isso. Então, aí começa o problema. Então, nós vamos ser Daniel. Eles desenvolveram um negócio lá para corromper Daniel e aí Daniel foi pego naquilo. E nós vamos ser também. Não vai acontecer de forma diferente. Nós vamos ser pego também. Né? Exatamente isso aí. Ó, isso aqui, vocês agora precisam aceitar isso. E aí nós vamos ter que colocar isso na balança. O que vale mais? Gálatas diz isso. Né? Ó, eu prefiro agradar quem? Quem que você prefere agradar? Homens ou a Deus? Vai chegar um momento, nós não somos fora da lei. Né? Nós andamos em dia, pagamos nossas contas, pagamos nossos impostos e tal, tudo certinho. Mas vai chegar um dia que isso não vai ser suficiente. O Senhor vai permitir que o crente seja peneirado. Isso, a Bíblia diz que essa aflição, ela refina a nossa fé. Ela refina a nossa fé. Não tem. Papo gostoso, né, Inha? Graças a Deus. Mas infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim. Mas antes disso eu vou fazer uma pergunta pro Lucas aqui. É uma pergunta que ele vai ter que responder. Essa pergunta. Não é com polêmica, não. É um pouco, né, Lucas? Mas tem que ter um... Tem que ter alguma coisa. Ô, Lucas, queria... hoje em dia as igrejas estão fazendo de tudo para atrair pessoas para dentro da igreja, né? O que importa agora é a quantidade. Não todas, né? A maioria, né? Tá fazendo isso. E eu tô vendo nos dias de comemorações festivas, né? Tipo festa junina e outras coisas, outras festas assim. Eles estão trazendo essas festas para dentro da igreja, né? O que você acha disso? Você acha correto trazer uma festa assim, com os temas bíblicos e tal, mas você vê que não é. Você vê que é para chamar o povo mesmo para dentro da igreja. O que você pensa sobre isso? Ou na sua igreja também tem? Então, na nossa igreja lá, vou falar da nossa, né? Na nossa igreja. A gente faz nessa temporada de que tem essas festas aí tradicionais. Eu acredito que é costume brasileiro só, junina. A gente faz uma festa de inverno. E aí o pessoal, mas é festa junina porque é feita no mês e tal.
Então tudo que for fazer de festa então nesse mês é complicado. Tá. Agora, essa característica, a igreja precisa entender isso. Nós nunca vamos ganhar do mundo em festa. Não. Porque no mundo tem os prazeres da carne, sabe? E aí, na igreja não é isso. Na igreja a carne morre e o espírito é vivificado. Eu vi uma igreja grande outro dia que fez uma festa de Halloween dentro da igreja. Sim, muito falado aí, né? Isso, fez uma festa de Halloween e tal, e tudo mais, e porque é cultura do país, e etc. Enfim, todo mundo que quiser vai usar até a Bíblia para pregar a favor da sua falha. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz. Agora, é interessante uma coisa, tá? E aí eu devolvo a pergunta. Agora eu quero ver. Agora vai virar um Isso, debate. eu devolvo a pergunta. Pontos a se pensar, tá? Pontos a se pensar. Em alguns locais, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fala sobre a Páscoa. Ele fala, não deixemos de comemorar comemorem a festa, não com fermento da injustiça e tal e tudo mais. Mas a ênfase lá é comemorem a festa. E o apóstolo Paulo ele já estava bem para frente de Cristo, recebeu Jesus e tudo mais. E ele estava falando sobre uma festa tradicional daqueles que servem a Deus. E a igreja romana, ela modificou muita coisa. Sim. E colocou muita coisa. Tirou coisas e colocou coisas. E me parece, nesses dias, que a igreja tem muito mais facilidade em aderir a essas festas do que olhar para a Bíblia e falar assim, opa, calma aí. Eu vou agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade. Por exemplo, eu não conheço nenhum irmão que deixa, pelo menos, não sei aqui, né, vocês, mas que deixa de comemorar Natal. Difícil. Tá reunido com a família, tá não sei o quê. Aí, você sabe o que a gente leva em consideração? Que para mim é a maior coisa? Não é a comemoração da festa, o religioso da festa, do Natal, que para nós, a galera, não, é isso, é aquilo outro, e tentam romantizar toda a coisa, toda a história. Não. É o momento com a minha família. É o momento com a minha casa. É o momento com os meus irmãos. Então eu procuro... Não comemorando a festa que eles comemoram, né? Você tá falando. Exato, eu procuro enxergar assim, nossa, vamos ressignificar isso. O que eles fazem lá? O que eles fazem? Tem música diferente, comida diferente, não sei, bebida diferente, sei lá, coisa tipo. Tá bom, mas vamos festejar? Vamos celebrar? Do nosso modo, tá. Ok. Alguns pastores que eu conheço são contra retiros, por exemplo. Por quê? Porque, vamos lá. Quem é sal e quem é luz? Os crentes. Aí a gente tira os crentes. E nós reunimos eles tudo num lugar e tranca eles lá. Ué? Enquanto a festa da carne tá comendo solta. É que se a gente for pensar por essa base, sim. Ele quer então que se misture com a festa da carne? Não que se misture, mas que seja sal e luz. Porque vamos lá, geralmente isso é de virar a cabeça da gente. É mesmo? É polêmico. Mas vamos lá, você pega os crentes, você fala pra eles assim, viu? Agora é o seguinte, vai ter a festa da carne, vai ter uma festa aí, uma festa perigosa, muito perigosa. E eu vou levar vocês para um lugar. Escondeu-se. Eu vou esconder vocês. Eu vou esconder. Aí os crentes vão para um lugar legal, fica lá 3, 4 dias, tal, eles voltam aleluiado. Espera passar a festa. Tudo certo. Eles ficam uma semana no fogo,
Daqui a pouco o negócio já vai... Mornando. Aí quase que ele não chega a dezembro de novo, mas beleza, tudo certo, você conversa com outro dia. É conversa mesmo, hein? Mas aonde fica o que Jesus disse? Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Matador. Que pastor é esse? Que pastor é esse? Que fala assim, ó, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Senhor, mas o lobo vai querer me pegar. Senhor, eu sou ovelhinha, Senhor. Eu sou ovelhinha, Senhor. Eu tenho um gás. Então, é isso. Mas sabe do que a gente tem medo? No fundo, a gente tem medo de perder. E não é só os crentes que fazem retiro, a católica também faz. Faz. Não, e sim. a mesma época, eles também fazem Agora, eu sou contra retiro? Não, de forma nenhuma. Olha, quase você não canta nos retiros, você fala que é contra. Não. Eu não sou contra retiro, não. Eu sou, nossa, pra mim, olha, a galera tá reunida ali, um só propósito, consagração. É uma benção. Eu amo retiro. Você sabe o que é melhor que retiro? Uma clínica de recuperação. É melhor que retiro. É melhor do que o retiro. Muito melhor do que o retiro. Muito melhor. Com certeza. Sabe? Então, essa pergunta sobre festa, não aprovo qualquer festa. Não aprovo esses métodos de encher igreja e inchar gente. A qualquer custo. Não. Fermentar, né? Não, a porta é estreita. As pessoas têm que vir e têm que se apaixonar pela palavra. Não vai ser as coisas que a gente vai fazer que vai prender os crentes. Não vai ser um prato. Não vai ser, irmão, vou ter churrasco lá domingo de novo, e vai no culto. Não. Ele tem que se apaixonar pela palavra. Ele tem que se apaixonar por Cristo. Ele tem que se converter de verdade. Sabe? Isso aí faz toda a diferença. Agora, chega em julho, eu sempre me confundo nessas épocas. Se o irmão quiser fazer um retiro, ele vai falar que é retiro, mas é em julho. E vai ter uma festa, porque todo retiro tem um momento de festa lá. Tem. E aí vão falar assim, tá vendo? Eles só mudaram o nome e mudaram as coisas, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem a cara de quem? Tem o rosto de quem? É consagrado para quem? Entende? Uma diferença enorme. Sem leviandade, sem libertinagem, sabe? Fazendo com ordem e com decência, celebrando o que Cristo ensinou a gente a fazer, amando as pessoas, abraçando as pessoas e por aí vai. Mas é isso. Bom. Lucas Paulo se saiu muito bem dessa Meu pergunta. Deus. Até suei, não dá pra você ver, mas eu suei. Não. Graças a Deus pela presença dele, o podcast Fortalecendo a Fé está chegando ao fim. E eu quero agradecer a vocês que estão curtindo, compartilhando e visualizando esse vídeo. Marquinho, considerações finais? Bom, minhas considerações finais, o que a gente debateu bem. Você viu que você é sal, você é luz, você é importante na obra, né? O nome do nosso podcast é Fortalecendo a Fé, né? E o intuito dele é contribuir, né, para o fortalecimento da fé de cada irmão que está tendo acesso a esse vídeo. Então, irmãos, fique firme, né? Você sabe que a igreja do Senhor precisa da sua contribuição, precisa do seu esforço, né? A obra de Deus não se faz na base da ilusão, na base do misticismo. É dedicação, é leitura da palavra, jejum, oração, né? Cumprir o ID exige muito amor, né? Se você precisa de ajuda, procure ajuda, né? Procure seu pastor, alguém que te ama, para te auxiliar, né, Claudemir? Isso mesmo. Meire? Antes meus finais, Lucas, quer deixar alguma coisa para um jovem, para um adolescente, para alguém que está ouvindo nosso podcast hoje? Ok. Para o jovem, para o adolescente, para alguém que está nos ouvindo hoje. Mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus. Não olhe para mais nada. Não olhe para mais ninguém. Ame as pessoas. E olhe e foque em Jesus.
Assim você vai ganhar perseverança, consistência e dificilmente você vai desistir. E hoje falando de perseverança, fé, convencido e convertido. Você é o que hoje? Você é o convencido ou o convertido? Seja convertido, porque o convertido chega ao reino dos céus. Porque o convencido não, mas o convertido aguenta tudo. Aguenta o espinho, aguenta a luta, aguenta a enfermidade, aguenta até o tapa na cara. O convencido não. Então venha se converter ouvindo, fortalecendo a fé. Glória a Deus. Quero agradecer ao Lucas Paulo pela sua abençoe. presença aqui. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do testemunho dele e da forma que ele apresentou a Cristo para você. Fortalecendo a fé, está chegando mais um programa ao fim. Mas não deixe de compartilhar, por favor, né, Marquinho? Com certeza. Curte aí, ó, manda para mais gente, abençoa mais outras pessoas, manda para sua igreja, para o seu grupo do WhatsApp. E assim a mensagem de Deus vai ser anunciada. Muito obrigado, fique com Deus.